Explicações do estudo de caso, empresa R. Nessa explicação, nós vamos seguir o seguinte roteiro. Inicialmente, nós vamos explicar a montagem do orçamento operacional, que deve ser prévia à montagem do orçamento financeiro, a explicação da cobrança de juros sobre o empréstimo no estudo de caso, a causa do empréstimo de 14 mil, que é uma consideração a ser feita, né? Uma reflexão sobre o estudo de caso, e também por que os donos da empresa R decidem pagar rápido o empréstimo conseguido no mês de abril. Inicialmente, aqui uma rápida explicação da montagem do orçamento operacional, né? Então, na solução apresentada, dá para se ver que, inicialmente, antes de fazer o orçamento financeiro, é necessário a montagem do orçamento operacional. Na tabela A, previsão de vendas. Na tabela B, a previsão de entrada de caixa das vendas. Então, a tabela A está em competência, regime de competência, a tabela B está em regime de caixa. Tabela C, regime de competência das compras a serem executadas. A tabela D, o pagamento das compras, quer dizer, a saída, o desembolso das compras. Na tabela E, a previsão dos salários e comissões. E na tabela F, o desembolso, né, o pagamento de salários e comissões. Portanto, é necessário se fazer, antes do orçamento financeiro, a montagem do orçamento operacional, como explicado anteriormente. Nesse exercício, a cobrança de juros é 18% ao ano, né? Ou 1,5% ao mês. E nesse exercício nós usamos o método americano de pagar empréstimo, né? Porque ele é um exercício americano até. Então, o pagamento de juros ocorre só sobre a parcela amortizada. Então, no caso aqui, no mês de maio, foi pago R$ 1.000 de juros, foi amortizado, só que esses R$ 1.000 incide sobre ele uma taxa de juros de 3%, que representa 1,5% do mês de abril, porque o empréstimo de 14 mil entrou no início do mês, e o pagamento de 1.000 no mês de maio, de amortização do empréstimo, aconteceu no final do mês. Então, esses 1.000 pagos no mês de maio, eles passaram 2 meses, né? Então, a taxa de juros que incide sobre ele é 1,5% do mês de abril, mais 1,5% do mês de maio. No mês de junho, quando há uma amortização de 9 mil, há um pagamento de R$ 405 de juros, que corresponde a 4,5% de 9 mil. Né? E assim por diante. É uma explicação necessária em função da montagem do fluxo de caixa solicitado pelo exercício. Agora, por que razão a empresa precisou pegar o empréstimo de 14 mil no mês de abril? Esse empréstimo aqui de 14 mil no mês de abril. Uma razão óbvia é que há um caixa necessário de 13 mil aqui, né? 13.450 no mês de abril. Aí precisou do empréstimo, tudo bem. Mas qual foi a causa real deste empréstimo de 14 mil para segurar o caixa da empresa? Né? Inicialmente, nós temos que lembrar que necessidade de capital de giro é igual a vendas diárias
em reais, vezes o número de dias do ciclo financeiro. Então, se há um aumento de vendas de um mês para o outro, a necessidade de capital de giro vai variar proporcionalmente e diretamente. Ora, na previsão de vendas mensais da empresa R, desse estudo de caso, o mês de abril a previsão era de 50 mil, mas no mês de maio já houve um aumento de 60% das vendas, quer dizer, está previsto um aumento de 60% das vendas. Saiu de 50 mil para 80 mil. Portanto, esse aumento de 60% das vendas faz com que a necessidade de capital de giro também aumente 60%. Então, se a empresa aumenta suas vendas, mas não tem caixa disponível, a única saída é pegar o empréstimo, recorrer a capital de terceiros. Esse é o real motivo do empréstimo de 14 mil, ou causa do empréstimo de 14 mil no mês de abril. Uma outra reflexão também é sobre por que os donos da empresa estabelecem pagar o empréstimo o mais rápido possível. Bom, quando a gente, para tomar essa decisão, é necessário verificar o custo de capital de terceiros, que no caso aqui é 18% ao ano, que é o custo do empréstimo, ou 1,5% ao mês, e comparar este custo do empréstimo com o retorno da empresa. Qual é o retorno anual da empresa? Vamos ver. Inicialmente, na DRE, na demonstração do resultado do quadrimestre, né, de abril, maio, junho e julho, de abril a julho, há uma previsão de lucro de 2.500, aqui assinalado em amarelo. Ora, se em 4 meses a empresa tem uma previsão de lucro de 2.500, equivale dizer que ela pode projetar o retorno anual, o lucro anual, de 10.100, que é os 2.525 vezes 4. Ora, então se uma empresa tem um lucro projetado de 10.100, quando a gente confronta esse lucro projetado com o ativo ou o investimento na empresa, né, a quantidade de investimento para gerar receita, que é o conceito de ativo, de 100 mil, a gente percebe então que 10.100 de lucro projetado para um ativo de 100 mil, o retorno dessa empresa é de 10%. Bom, se o retorno da operação dessa empresa é de 10% e o custo de capital de terceiros é 18%, então é melhor pagar o mais rápido possível esse empréstimo, porque senão esse empréstimo vai comer, o pagamento de juros desse empréstimo vai comer todo o caixa gerado pela operação da empresa. Ora, se a empresa tem um retorno de 10% e o caixa e o custo do capital de terceiros do empréstimo é 18%, né? É melhor pagar o mais rápido possível o empréstimo. Se fosse o contrário, quer dizer, o retorno de 18% do negócio e o empréstimo e o custo do empréstimo de 10%, 18% retorno e o empréstimo 10%, ela poderia pagar em médio prazo. Por quê? Porque o retorno de 18%, que seria maior do negócio, geraria caixa para pagar com folga o empréstimo de 10% a um custo de 10% ao ano. Essa é a razão da empresa, então, decidir pagar o empréstimo o mais rápido possível. Por quê? Porque o custo de capital de terceiros, que no caso é 18%, é muito maior do que o retorno do capital investido, que é de 10%.